Oi, pessoas lindas do meu coração, do nosso coração, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse perfil, desse canal, onde eu e meu esposo criamos para poder trocarmos com vocês experiências de vida e falarmos sobre espiritualidade, bem-estar, saúde, sobre coisas que fazem a gente crescer como pessoas diante de um Deus tão grandioso e de um universo tão imenso que nós temos. Qual é a piada que o universo está tentando me contar e que eu ainda não aprendi? Para começarmos a responder essa pergunta, é importante eu enfatizar da experiência que eu tive hoje. Eu estava ali na minha sala estudando sobre cartas do tarô. Em específico de Marcélia, que eu selecionei para nós falarmos sobre estrutura, sobre o corpo físico. E o bacana é que eu me deparei com essa pergunta na introdução do vídeo. O que o universo está tentando fazer ou tramando e que a gente não está conseguindo entender os sinais e julgamos como uma piada? Aí eu selecionando as cartas aqui do Marcélia, do tarô de Marcélia, que tem 78 cartas sendo arcanos maiores e menores, e veio essa carta aqui, ó. Olha que bacana. O 2 de paus. Eu selecionei ela para falar do nosso corpo físico. O 2 de paus, ele fala sobre a expansão do nosso corpo. Ele fala sobre agarrar as oportunidades. Ele fala sobre termos mais de uma opção em relação àquilo que a gente determina. E como nós estamos falando sobre o corpo, o que o universo está tramando e que nós jogamos como piada? Ele está desconstruindo a gente para que o nosso corpo consiga se projetar na melhor versão de nós, na melhor versão que nós vivemos. Ele também está dizendo, justamente, que o seu corpo ele é perfeito no estado que é e que melhorias significativas são importantes, mas antes de tudo, você precisa se autorrespeitar. Você já percebeu que toda vez que nós nos julgamos como inferiores, sempre acontece algum problema patológico? Toda vez que a sua autoestima está lá embaixo, ou você tem taquicardia, ou tem um problema em relação à pressão, ou dor de cabeça forte, ou dor no estômago, é sempre alguma coisa física que psicomatiza no seu corpo. E o universo está pedindo para que você diminua a frequência, vá com calma, respeite os seus limites. Quer emagrecer, emagreça, não tem problema, mas cuidado com as ilusões. Agora, para falar um pouco sobre a mente, para nós entendermos o que o universo quer nos revelar e que a gente também tá julgando como tá tirando o sarro da minha cara, eu selecionei no aspecto mental para nós lermos juntos o baralho de Osho, de uma cultura oriental. O Osho, ele fala sobre a transcendência da nossa psique. Ele fala sobre nós escutarmos o mundo das ideias, de nós entendemos a frequência do nosso intelectual. E eu vou selecionar uma carta com vocês. Universo, o que você está tentando revelar pra gente? Deus, o que você está tentando revelar pra gente? O compartilhar. E eu entendi isso. Ultimamente você tem andado mais quieto, mais centrado, evitando de falar certas ideias que passam pela tua cabeça. O que o universo está pedindo justamente para que você compartilhe as suas ideias. Está na hora de você começar a trazer para fora. Você sabe por quê? Porque a todo momento quando você tranca a sua mente e as suas ideias, isso depende muito do contexto, é claro, você se reprime. Você enfrenta um grau de ansiedade tão exaustivo e tão complexo que a tua mente ela começa a se dissipar para outros lugares. Você já se pegou às vezes olhando assim, pensando, o que eu ia fazer mesmo? Meu Deus do céu, o que eu ia fazer? Por que eu entrei agora aqui nesse lugar aqui? O que eu ia pegar mesmo? Aí fica isso, fica sua mente conturbada. Então o universo está convidando você a compartilhar suas ideias. Fale sobre. Se você tem dificuldade de se expressar, vá com calma.
tenta pegar pontos principais das ideias que você tem para trazer isso no território físico de um jeito mais leve, mais personalizado, mas que condiza com a sua verdade. E por último, mas não o mais importante, e sim aquilo que vai complementar a nossa tiragem do dia, eu selecionei o tarô Poder da Floresta. São conselhos terapêuticos. E aqui cabe nós falarmos sobre a questão espiritual. O poder da floresta, ele vai dar sentido ao nosso espírito. Ele vai nos revelar o oculto daquilo que vai além da metafísica. A metafísica é o além da matéria, além daquilo que se toca. É aquilo que está interno da gente, não necessariamente na mente, mas que a gente consegue acessar toda vez que precisamos de uma orientação celestial mais profunda. Vamos selecionar uma carta que a força da natureza nos ajude e nos revele através dos seus sinais, que é a carta da iluminação. A piada que o universo tem para você referente ao seu espírito é que, por mais que você queira não acreditar que seu espírito é capaz de conectar e sair, se projetar para fora. Quando eu digo projetar para fora, é através de sonhos proféticos, de viagens astrais que você faz, que você tem essa experiência, de lugares que você visita que você nunca viu antes, e que em todos os lugares que você vai, mesmo que seja na escuridão, você ainda continua iluminando. E toda vez que você foge mais e mais e mais e mais de projetar o seu espírito para o externo, você continua iluminando. Para analisar que aqui ele está falando sobre tudo que é escuridão. Tudo que é escuridão e que você precisa estar junto, você sempre ilumina o lugar, você sempre ilumina o ambiente. Então o universo está falando para você assim, que se pode você tentar se apagar, mas você sempre vai se iluminar. Então acredita nessa palavra, acredita que Deus permitiu você de ser a luz do mundo, o sal da terra, para você fazer essa diferença. Então, tudo que está acontecendo na tua vida, seja na sobrecarga emocional, seja na anulação do seu corpo hoje, nesse momento presente, tudo que você está fazendo é para iluminar ainda mais o seu espírito diante de todas essas adversidades. Então mude sua cabeça, foca mais em você agora, mesmo que seja para procurar uma terapia, para você entender um pouco mais sobre essa dinâmica e procurar algum lugar onde você se entenda mais no espiritual, mas faça esse gesto de bondade para você mesmo, porque através disso você vai ver que falta pouco para você prosperar.